Oh, glória, aleluia, Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, shalom, povo lindo. Eu quero já começar esse momento te desejando um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Eu já quero começar desejando para a sua vida prosperidade. Eu já quero começar esse canal hoje dizendo a você quão bom e quão suave é, né? Que nós estejamos em união. Eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que faz parte desse canal, cada pessoa que compartilha, que dá um joinha, um amém, deixa seu pedido de oração. Você que é canal de bênção na vida de outra pessoa através desse canal. Eu quero louvar a Deus por sua vida. Meus amados, eu quero hoje deixar uma palavrinha da parte do Senhor para mim e para você, uma reflexãozinha. Nós vamos passear na Bíblia um pouquinho hoje. Eu estava conversando com o meu mestre hoje, domingo, né? No domingo, hoje é segunda-feira, estava conversando com o Senhor, ontem no caso, à tarde, e eu conversando com o mestre, eu perguntei a Deus, né? Se eu tivesse fazer uma mensagem hoje para esse canal, que mensagem o Senhor colocaria no meu coração? E quando eu abri o meu celular, eu ouvi algo interessante. Quando um pastor falava assim: amados, existem dois caminhos. Qual o caminho que você quer seguir? Eu achei aquilo interessante, né? E era por volta de as 13 horas de ontem, domingo, quando eu ouvi o pastor perguntar isso. Existem dois caminhos. Eu disse: Senhor, eu vou estudar um pouquinho isso aqui. Eu vou trazer no canal amanhã, eu falando com Deus ontem, para um conhecimento melhor pra gente, né? Um aprendizado pra gente, porque às vezes é um mínimo detalhe que muda uma história, né? Uma simples mensagem que muda a história e talvez possa mudar a sua. Ou você pode ser canal de bênção na vida de alguém para mudar a vida de alguém através de uma mensagem. Não é através da pastora Edna, não é através de você, e sim através do Espírito Santo de Deus que usa a mim e usa você para trazer uma mensagem. Amém? Eu já quero dizer para você assim, ó. Quando nós se matriculamos, criança, né? Quando a gente vai para a escola, ou até você, adulto, que vai para a faculdade, nós, né? Vamos para a faculdade. Para que nós possamos, quando nós se matriculamos numa escola, nós somos matriculados. As aulas começam. Para as aulas começar, nós vamos passar pelo conhecimento de sala, né? Assim, vamos conhecer os alunos, professores, a turma. Até a escola em si, a gente começa a conhecer outras pessoas. E aí a gente começa a ir para a sala de aula. Naquela sala de aula tem um professor, ou em várias matérias, que vai nos ensinar um assunto. Mas para que a gente venha ter conhecimento desse assunto, nós começamos a escrever, né? Pega caneta, papel, a gente começa a escrever e a gente começa como é que se diz? A entender aquilo que o professor está ensinando. Só que depois daquele aprendizado, a gente tem que passar por uma prova. Não é verdade, né? Assim, a gente estuda, chega cada semestre a gente vai passar por uma prova. E dependendo do resultado daquela prova, a gente está aprovado ou está reprovado. Só que aquela prova ela não é única. Durante um ano letivo, nós fazemos várias provas, são várias unidades. Eu quero dizer para você, pastora Edna, eu não estou te entendendo. Na nossa vida espiritual é da mesma forma, nós aprendemos a cada dia. Nós seguimos cada dia, um dia após o outro. Nós vamos buscar cada dia do Senhor, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele se encarrega de trazer a revelação dEle para mim e para você. Deus outorgou homens e mulheres na terra para estar diante de nossas vidas como líderes, direcionado por Deus. Da mesma forma, você que está me ouvindo, você é uma pessoa que Deus te usa para a vida de outras pessoas. Mas o que eu quero dizer para você nesse momento? Que quando chega no final do ano, para que eu passe para o próximo ano, eu tenho que estar aprovada, né? Então eu estou passando de fase. Eu quero te dizer, a tua vida espiritual, nós somos todos os dias, nós passamos por seleções a cada dia, para que a gente venha ter um resultado positivo diante de Deus. Eu quero te dizer, não desiste no meio do caminho. Se porventura alguma coisa não está saindo no nível que você queria, busca mais. Se você ainda não está tendo a revelação da parte de Deus que você queria, busca mais. Não para, não, é sem cessar. É uma busca constante com Deus. É interessante que quando esse pastor falou isso, qual o caminho? Tem dois caminhos que você quer tomar. Eu parei a analisar isso.
Se a gente não estudar, não fizer um esforço, não vamos passar e vamos ficar no meio do caminho. E não é isso que Deus quer para sua vida, ficar no meio do caminho. Não, não, não. Deus tem muita coisa para sua vida. Eu já quero começar essa mensagem hoje para você, te convidando para você abrir a sua Bíblia, você me acompanhar no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Nós vamos começar a falar um pouquinho desses caminhos que Deus está falando para nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz assim, livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Então ouvi outra voz do céu que disse: sai dessa cidade, meu povo, saiam todas dela para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Eu estava lendo essa mensagem e disse: Senhor, como é esse negócio? Às vezes, meu Deus, é forte esse negócio. Determinadas coisas acontecem na minha vida e na sua vida porque nós estamos no lugar, na posição, tomando decisões erradas. E a Bíblia nos fala: sai dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte dos seus pecados. Tem situações que Deus está te tirando, tem coisas que Deus está tirando você do centro, tem coisas que Deus está te tirando você dessa rota, para que você não venha levar consequências. Tem coisas que Deus está te afastando de determinadas situações, talvez até algo que você está insistindo, batendo na tecla, que Ele está dizendo para você, te advertindo nesta hora: cuidado, sai, pede direção. E pastora Edna, sair da onde? De repente hoje você está me ouvindo e tem algo que você está fazendo e você não está vendo retorno. De repente você está dentro de um projeto que você não está vendo retorno. Mas será que é o quê? É Deus que está mandando você persistir? É a sua carne que quer isso? Ou é a sua vontade que quer isso? Eu achei interessante quando eu comecei a ver alguns capítulos. Nós vamos passear na Bíblia dentro desse tema. Tem dois caminhos. E aí eu consigo ver o Senhor advertindo, né? Para que não venha ter consequências. Precisamos estar atento à voz de Deus. O Senhor, Ele fala conosco. Tem lugares que não é para você ir. Tem lugares que não é para você estar. Tem situações que não é para você se envolver. E o Senhor está alertando o seu povo. O Senhor está alertando a mim. O Senhor está alertando a você nesta hora. A gente para observar, a Bíblia é muito rica quando ela fala de várias coisas. Existe dois caminhos. O caminho verdadeiro e o caminho errado, falso, né? Existe o caminho certo e o caminho errado. Independente da área de minha vida e da sua vida, existem dois caminhos. Eu quero convidar você nesta hora para o livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provérbio, capítulo 14, Provérbio 14, verso 12. A Bíblia diz assim, ó: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Olha que forte isso aí. Há caminhos que parecem certos, mas podem levar para a morte. O Senhor me trouxe hoje aqui para trazer para você, para a minha vida e para a sua que está me ouvindo nesta hora, que precisamos tomar cuidado com as nossas decisões. Precisamos pedir a Deus direção para determinadas coisas em nossas vidas. Nós às vezes estamos agindo sem a resposta do Senhor. Nós possamos nesse momento estar tomando uma decisão sem a direção de Deus. Se a gente parar para observar, existem vários caminhos. Um certo e um errado. Se a gente olhar a palavra do Senhor, existe a escolha certa e a escolha errada. Se a gente for olhar a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7, no seu verso 13 e 14, olha o que a Bíblia diz para mim e para você. O 13: entrem pela porta estreita, eita Jesus, porque largo é o caminho fácil, leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Aí o 14 diz assim: a porta estreita é o caminho difícil, leva para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. Aí você começou a ouvir essa mensagem agora e você está dizendo: meu Deus, essa mensagem agora me levou a uma pessoa. Compartilha depois que terminar essa mensagem.
Pastora Edna, mas o caminho que Deus está falando é o quê? Está com Cristo, está sem Cristo também. Mas ele abrange todas as áreas de nossas vidas. Existe o caminho certo. Ô, irmão, meus óculos estão meio folgado, meio frouxo, está caindo toda hora. Mas vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Existe o caminho certo e o caminho errado. Existe a porta estreita, eita Jesus da glória, e a porta larga. A Bíblia está dizendo para mim, para você aqui no livro de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Existem várias decisões que nós possamos tomar. 2 caminhos, 2 portas. A porta estreita, que é a porta certa, e a porta larga, que é a porta errada. A decisão não é minha e nem é sua para a vida de outro, mas a decisão é sua para a decisão que você quer para a sua vida. Se a gente for olhar a Bíblia no livro de Gênesis, a gente vai encontrar exemplos e exemplos. Observe que a Bíblia no livro de Gênesis ela vai falar de Deus e vai falar do diabo. Observe que dentro desse livro nós vamos falar sobre luz e vamos falar sobre trevas. 2 caminhos. Se você continuar, você vai encontrar Abel e Caim. 2 caminhos. Se você seguir em frente, você vai ver Davi e Golias. 2 direções. Aí você vai mais à frente, você encontra Sansão e Dalila. Observe como o Senhor está falando comigo e com você nesta hora, através da palavra dele. A Bíblia também diz para mim e para você que existe o caminho estreito e o largo. Quem nunca ouviu falar o trigo e o joio? Ó, juntinhos. Vive juntinho, 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 juntinho. Só que também a Bíblia diz para mim e para você que existe o céu e o inferno. Eita Jesus da glória. Existe. Aí, para você ter noção do céu e do inferno, existe a verdade e a mentira. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Observe, se a gente olhar aqui no livro de Mateus, tem 2 tipos de homem. Se a gente for olhar, tem 2 tipos. Aquele homem que constrói sua casa na rocha e aquele homem que constrói sua casa na areia. Observe que cada um desse homem ele tem uma diferença na sua construção e no seu resultado. Onde você está construindo hoje a sua casa? Na rocha ou na areia? Qual é o caminho que você se identifica nesta hora? Que caminho é esse que você está se identificando dentro dessa mensagem? Ou porventura, o Senhor está direcionando a você alguém, como eu falei para você antes. Se a gente for observar, a Bíblia é rica quando se fala de caminhos. A gente vai encontrar aqui, eu estava lendo mais cedo, ontem, e hoje ainda dei uma rabiscada aqui na Bíblia. Existe a trindade do bem e existe a trindade do mal. Né, irmão? Não é assim? A trindade do bem para minha vida e para a sua, o Espírito Santo de Deus diz assim para mim, ó. A trindade do bem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a trindade do mal, meu Deus amado querido, é o dragão, a besta, o falso profeta. Qual é o caminho? Qual é a direção? É a porta larga ou a porta estreita? Existem 2 selos. Eita Deus. Eu estou falando de 2 caminhos. Eu estou falando de 2 existências. Existem 2 selos. Deus e a besta. Qual é o caminho? No Calvário, a Bíblia diz para mim e para você que tem 2 ladrões. Um se arrepende e o outro não se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se a gente for olhar nossa Bíblia no livro de Apocalipse, a Bíblia vai falar para mim e para você de 2 mulheres. Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 17. A Bíblia vai dizer para mim e para você que no livro de Apocalipse capítulo 12, a Bíblia fala de uma mulher que se fala a igreja, onde aquela mulher era a mulher verdadeira. Só que no capítulo 17, a Bíblia vai falar para mim, para você, de uma mulher que se refere à igreja, que era a mulher falsa. Você está com 2 portas. Apocalipse 12 ou Apocalipse 17. 2 portas. Qual é o caminho que você quer andar hoje?
Qual é a direção que você quer para a sua vida? Precisamos tomar decisões todos os dias. Precisamos ter atenção todos os dias, dia a dia de nossas vidas, assim como o estudo que você aprende a cada dia. Qual é o caminho que você quer tomar para a sua vida? Eu quero pedir a você que você ouça bastante, que eu vou ler para você aqui agora no livro de Mateus, capítulo 25. Algo muito forte da parte de Deus. Mateus, capítulo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 25, verso 31. A Bíblia diz assim, ó. 25, 31. Jesus termina dizendo, presta bem atenção que o Senhor está falando para mim e para você nessa hora. Meu Deus, é forte esse negócio, viu, amados? Jesus termina dizendo, quando o Filho do Homem vier como rei, como todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separará as pessoas uma das outras, assim como um pastor separa as ovelhas da cabra. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dará aos que estiverem à sua direita: venham, vocês são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o rei que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e vocês me deram água. Estava estrangeiro e me receberam na sua casa. Estavam sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estavam na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntam, Senhor, olha, observa como isso é lindo. Aí os bons, no verso 37, diz assim, então os bons perguntam, Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiros e recebemos em nossa casa? Ou sem roupa e lhe vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá assim, presta bem atenção nisso aqui que é muito forte. Aí o rei vai responder assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos. E foi assim que me fizeram. Depois ele dirá que estiverem à sua esquerda, afaste-me de mim, para que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram, Senhor, mais uma vez, quando foi que isso aconteceu, né? Aí o Senhor, o rei, responde, eu afirmo a vocês que isso é verdade, que todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humilde, foi a mim que deixaram de ajudar. Você já parou para analisar a gravidade disso? Que o Senhor tem nos avaliado a cada segundo de nossas vidas. O Senhor tem nos avaliado nas nossas decisões, no nosso comportamento, de que forma nós estamos se portando com o próximo, de que forma nós agradamos ao próximo. O Senhor, ele vem na característica que ele quer. Ele se aparece para mim e para você da forma que ele quer. E a Bíblia é clara em dizer para mim que isso aqui está se tratando do juízo final de Deus para nossas vidas. De que forma nós estamos? Qual é o caminho que nós estamos andando? Que caminho nós queremos seguir? Qual é a direção que nós queremos para a nossa vida? Aí a Bíblia ainda termina no 46 dizendo assim, e Jesus terminou assim, portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Ei, a vida eterna está lá esperando por mim e por você. A salvação de Deus está aberta para mim e para você. Só que existe dois caminhos, existe duas sugestões. Qual é a sugestão sua hoje? Qual é a